O assunto que trazemos aqui na noite de hoje, um pouco diferente do que normalmente se faz, né, numa palestra espírita. Normalmente a gente fala muito de evangelho, da passagem de Jesus na Terra. Hoje eu resolvi trazer um assunto que, apesar de ser muito corriqueiro para a nossa doutrina, é um assunto muito envolto em misticismos, né, em heroísmos. E é interessante a gente aprender como é que funciona, para a gente não poder ser presa fácil de nada que nos traia a razão. A doutrina espírita foi trazida até nós para que se cumprisse aquela palavra de Jesus que diz: conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Livres do quê? Livres do misticismo, da enganação, não é? Então hoje a gente vai falar sobre mediunidade. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar sobre mediunidade. O que vem a ser mediunidade? A própria palavra mediunidade é uma palavra neutra. Ela vem do latim e quer dizer o que está no meio, o intermediário. Então, um médium nada mais é do que uma pessoa que se coloca como intermediário entre o plano espiritual e o plano material, recebendo as influências do Espírito e transmitindo para os encarnados que estão conosco. Certo? Uma definição legal que tem na apostila do Centro Espírita Allan Kardec Campinas, ele coloca que a mediunidade é a faculdade que permite sentir e transmitir a influência dos espíritos, ensejando a comunicação e o intercâmbio com o plano espiritual. Uma definição bem completa, né? Leon Denis nos traz como informação que a mediunidade não surgiu com a doutrina espírita. A mediunidade ela vem desde os primórdios, né? Desde antes do cristianismo, porque a mediunidade é uma faculdade natural. Ela não é sobrenatural, como as pessoas que não têm muito contato com fenômenos mediúnicos imaginam, não é? Então a faculdade mediúnica é uma faculdade natural, é uma faculdade que todos nós temos, nós vamos ver daqui a pouco. E a mediunidade, a raiz da mediunidade, ela está principalmente no nosso corpo físico. Aí a gente fica pensando assim, olha, mas como assim? Mediunidade é para falar com os espíritos e a raiz da mediunidade está no nosso corpo físico? Vamos desenhar aqui um bonequinho. Não tem nada de merchandising da Vivo aqui não, tá? É que eu sou péssimo desenhista. Então, esse bonequinho é o nosso corpo, né? A gente costuma desenhar o espírito como um pontinho de luz, um pontinho de energia, não é? E em volta do espírito, nós temos um corpo de uma matéria muito fluídica, que é o nosso perispírito. E o perispírito é um companheiro do espírito para o resto da vida. Esse corpo fluídico que acompanha o espírito, o perispírito, vai existir até quando a gente for espírito puro. Se não me engano, não tenho certeza, porque também não interessa muito o número, mas se não me engano, questão 486 do Livro dos Espíritos, pergunta assim, quer dizer que quando o cara vai evoluindo, o perispírito dele vai ficando mais fluídico, mais fininho, mais depurado, então vai chegar uma hora que não vai ter? Aí os espíritos respondem, não. Ele vai ficando tão fluídico que para nós é como se não existisse. Então significa que também, espírito puro também tem perispírito, né? E esse corpo perispiritual é que é o responsável por essa comunicação. Então, quando a gente encarna, a gente tem aqui o espírito, tem o perispírito também, né? Quando a gente vai ter algum contato com o plano espiritual a nível de contato,
vamos dizer assim, mais ostensivo, é necessário que o perispírito dê uma deslocadinha um pouquinho para fora, tirar essa influência do corpo espiritual, para que ele possa, né? Porque o espírito, quando está no plano espiritual, ele se comunica tudo através do perispírito, né? Ele não tem corpo físico. Então, quando vai haver uma comunicação, o perispírito precisa dar uma leve deslocadinha, não precisa ir lá, né, lá fora, mas precisa dar uma leve deslocadinha. E quando a gente nasce, o perispírito, ele é grudadinho célula a célula com o nosso corpo. Agora, quando a gente encarna, o corpo físico, ele embota algumas características espirituais nossas, que são o seguinte: quando a gente está no plano espiritual, o espírito se comunica, né? Ele não precisa de olhos para ver, ele não precisa de ouvidos para ouvir, ele sente. Quando a gente encarna, com essa ligação toda que tem aqui, esse sentido do espírito se perde, se embota por estar grudado no corpo físico. Mas sempre sobra alguma janelinha, alguma coisa que não ficou muito bem grudadinho e que nos permite entrar em contato com o plano espiritual. Então, por isso que algumas pessoas ouvem, algumas pessoas veem, algumas pessoas sentem, certo? Através dos sentidos físicos, que ela acha que sim, mas não é. É através do perispírito que, vamos supor, na audição, o perispírito não tem orelhinha, não precisa disso, então eu vou fazer a orelhinha aqui. Através da audição, o perispírito ouve alguma coisa, passa pelo perispírito e o corpo físico pode sentir. Isso é uma mediunidade. São essas janelinhas que ficam quando a gente encarna. Mediunidade também, por essa explicação, a gente consegue entender que mediunidade é uma coisa natural, não é? Não é nada sobrenatural. Todos nós temos corpo, todos nós temos perispírito. E espírito, alguém tem espírito aqui? Quem tem espírito, levanta a mão. Ninguém tem espírito aqui? Depois eu quero conhecer o seu espírito, tá? Ninguém tem espírito, gente, isso é um erro de conceito, né? Você é um espírito. Então fala, você tem espírito? Não, não tem não. Por que eu não tenho? Porque eu sou um espírito, né? Na verdade, quando eu falo eu, é eu, o espírito. Por acaso eu estou com esse corpinho maravilhoso de bailarino espanhol aqui hoje, né? Mas eu sou um espírito. Então, nós, como espírito, agarrados num corpo físico, de vez em quando a gente consegue sentir alguma coisinha do plano espiritual por alguma janelinha que ficou aberta. Certo? Leon Denis também nos traz que mediunidade não é doença, não é loucura, né? Por esse esqueminha simples aqui, é fácil perceber, né? Que não é doença, não é loucura. É uma característica nossa como espíritos que consegue se manifestar mesmo através da carne. Certo? Claro que tem pessoas que enxergam espíritos, né? São médiuns videntes, são tipos de mediunidade. Tem pessoas que ouvem, sentem pelo intelecto e transmitem através da boca, psicofonia, através da escrita, psicografia, através da pintura, psicopictoriografia, né? Isso são chamados mediunidades de efeitos inteligentes. E tem também médiuns que são médiuns de efeitos físicos, que são médiuns que conseguem doar uma substância chamada ectoplasma, que todos nós temos, e doando essa substância, o plano espiritual se utiliza dessa substância para criar objetos, criar várias coisas, né? Criar manifestações físicas. Certo? Então, essas mediunidades são chamadas de mediunidades de efeitos físicos justamente por isso. Né? Não é que o médium de efeito físico é um médium musculoso que consegue movimentar pesos. Né? Ele é de efeitos físicos porque ele fornece fisicamente uma matéria chamada ectoplasma, e essa matéria é utilizada pelo plano espiritual para moldar formas, figuras que têm
que podem ser sensíveis ao tato, ao cheiro, etc., e que permanecem assim enquanto age uma força espiritual. A partir do momento que aquela força espiritual para de agir, essa matéria se dilui novamente, né? E volta a ficar num estado que a gente não enxerga. Então, mediunidade não é loucura, não é doença, não tem nada a ver com moral. Tem alguma coisa a ver com moral isso aqui? Uma janelinha que ficou aberta? Não tem nada a ver. Então, uma pessoa boa tem mediunidade, uma pessoa de má índole tem mediunidade, né? E os espíritos nos ensinam que como essa mediunidade veio de graça a gente tem que utilizar. E que a gente se utilize dessa mediunidade para auxílio às pessoas, né? O dai de graça, o que de graça recebeis, nada mais é do que como a mediunidade é considerada para nós espíritas uma ferramenta de trabalho, né? Que a gente recebe do alto, de graça e de graça tem que doar. A gente sabe que como uma ferramenta de trabalho, ela tem que ser utilizada para o nosso próprio bem, para o nosso engrandecimento. E o nosso engrandecimento só vai acontecer através da mediunidade, quando a gente se utiliza dela para auxiliar o semelhante. Certo? Mediunidade não existe em animais, tá? Então, apesar de o animal ele ter uma sensibilidade, ele sente as coisas, né? Tem até um ditado que diz que, como é que fala do cachorro? Eu não gosto, não vou dizer que eu não goste de pessoas que não gostam de cachorro, mas eu costumo desconfiar das pessoas que o meu cachorro não gosta. Quem tem animal em casa sabe o que eu estou falando, né? Então tem de vez em quando uma pessoa, eu tenho um cachorrinho, um gatinho, que de vez em quando vê alguma pessoa e fica bravo. Então as pessoas costumam dizer que se o animal não gostou, alguma razão tem, pode haver, tá? Mas é-nos dada a explicação que como essa comunicação é dada a nível de perispírito, então vai ter que ter um outro espírito aqui, certo? Que a nível de perispírito se comunica com o nosso perispírito, e isso é passado para o nosso corpo. Então, o que a ideia deste espírito aqui passa para mim, e eu através do corpo manifesto, certo? Então, como é que você vai falar em mediunidade de animal, se a informação que a gente tem é que o perispírito, a diferença que tem entre o perispírito de um animal para o perispírito de um homem encarnado aqui na Terra, proporcionalmente, é a mesma que existe entre o perispírito de um homem e o perispírito de um espírito puro. Quer dizer, um homem aqui na Terra não tem condição de dar uma comunicação de um espírito puro, porque não há compatibilidade de perispírito. É muito diferente, é muito sutil, é muito quintessenciado, como se diz. Então, animais também não são mediunizados, embora eles tenham sensibilidade. Tá? Não existe mediunidade em objeto, tá? Então, se você falar assim, o objeto saiu voando, o espírito incorporou no objeto. Não existe. Mediunidade é isso aqui, ó. É comunicação natural através dessa parte física aqui, ó. Perispírito é matéria, corpo humano é matéria, esse perispírito é matéria. Aqui não, aqui é espírito, mas o perispírito é matéria, certo? Também não existe aquela história que a gente vê no cinema, que apesar de no cinema é bonito, né? Falar que o cara incorporou, o espírito pula dentro do cara. Aí depois tem que fazer um trabalho para o espírito sair do cara, certo? Também isso não existe. Espírito não é, o espírito não entra dentro de ninguém. Ele sim exerce uma influência sobre o espírito que está sendo influenciado, de modo tal que às vezes, dependendo do caso, pode até dominar a própria vontade dele. E a gente vê isso por aí, né? Agora, nós acreditamos em Deus. Pelo menos eu espero que todo mundo aqui acredite em Deus, né? Então, quando no livro dos Espíritos é perguntado o que é Deus, como a gente não tem condição de entender, vou explicar para o Carlécio lá como é que é Deus. Eu não vou conseguir entender, porque eu não vou entender nada de coisas muito elevadas, certo? Então, o livro dos Espíritos nos trouxe a ideia de que a gente pode conhecer Deus pelos seus atributos. Então, lá fala que Deus é
único, imaterial, certo? Imutável, eterno, soberanamente justo e bom, onipresente, onipotente, onisciente. Já ouviram tudo isso? Né? São as qualidades de Deus que nós podemos compreender. Então, por exemplo, a gente estava falando assim, né, que o Espírito não entra dentro, que precisa uma pessoa tirar ele lá. Mas ele pode influenciar de tal maneira que subjugue a vontade do encarnado. Né? Não só de encarnado, pode acontecer de desencarnado para desencarnado também. Tá? Mas aí, a gente tem que entender o seguinte. Partindo do princípio que a gente acredita em Deus, e que a gente sabe que Ele é onisciente, onipotente e onipresente, e soberanamente justo e bom, a gente tem que entender o seguinte: eu estou aqui, tem um Espírito aqui comigo, que está me influenciando, e está agindo sob a minha vontade. Então ele está dominando a minha vontade, tá certo? Eu tenho que pensar o seguinte: eu não tenho que pensar que ele é uma criatura maligna que está no mundo só para me prejudicar. Primeiro, que a gente já viu a história lá do perispírito do animal, para ter uma comunicação tem que ter afinidade. Então, se esse espírito está conseguindo comunicar comigo e me influenciar nesse grau, com certeza a gente tem afinidade fluídica. Senão não seria possível, porque mediunidade é um fenômeno natural. Se Deus está comigo e eu acredito, então Deus é onisciente. Então Ele sabe do que está acontecendo, não sabe? Ele é onipresente. Então Ele está em todos os lugares. Então Ele está comigo aqui também, não está? Ele é onipotente. O que quer dizer isso? Ele pode tudo. Se Ele quisesse, Ele não mandava esse espírito embora? E Ele é soberanamente justo e bom. Quer dizer, se Ele está ali, se Ele está vendo, se Ele está sabendo, se Ele pode tirar e não tira, com certeza deve ter um motivo justo, né, para que aquilo esteja ocorrendo. E a gente, como estuda a doutrina, sabe que aquele motivo justo é justamente o reconciliai-vos com o vosso inimigo enquanto andas a par dele. Então, é hora da gente chegar num acordo aqui, né? O que a gente tem que fazer como espírita, como pessoa? Agir no bem, pensar o bem, né? Porque naturalmente isso vai tirar um pouco da sintonia e o espírito vai acabar vendo que você já não é mais aquela pessoa. O que mais? Devemos estudar e nos aperfeiçoar, então, para que a gente possa fazer o que a gente sempre ouve das pessoas e não sabe muito o que quer dizer, né? Ah, fulano é médium. E outra coisa, médium é uma palavra neutra, tá? Ou fulano é médium e a mulher não é média, não, tá? A mulher é médium também, que é uma palavra neutra. Então a gente ouve falar assim, ó, fulano é médium. Ah, ele está passando mal em casa, ele tem que ir para um centro espírita para desenvolver. Vocês já ouviram isso? Hã? Já, né? Então, o que é desenvolver a mediunidade? O cara tem a mediunidade, né? Que a gente sabe que essa janelinha tem. O cara é médium. E ele é um médium ostensivo. Por que a gente fala isso? Porque se a gente tem um anjo guardião, e todos nós temos, e se esse anjo guardião consegue nos influenciar com boas ideias, certo? E o anjo guardião é um espírito, e ele consegue me influenciar com boas ideias, através do que ele faz isso? Da minha mediunidade. Porque a mediunidade é essa faculdade que faz um espírito encarnado comunicar com um espírito desencarnado. Então, nesse sentido, que o anjo guardião consegue se comunicar conosco, todos nós somos médiuns. Mas de uma maneira muito sutil, né? Uma maneira que a gente nem percebe. Muitas vezes, nosso anjo guardião nos abastece à noite com ideias que a gente acorda de manhã assim, e um problema que era um problema no dia anterior, a gente, nossa, mas como é que eu não pensei nisso antes?
Às vezes não foi você que pensou, né? Às vezes o anjo guardião deu uma sopradinha lá e você emendou com as suas ideias e acordou com a solução pronta, tá? Então isso é mediunidade também. Então nesse sentido todos somos médiuns. Quando a gente fala em médium para falar, para trazer para o centro, para desenvolver a mediunidade, para, né? A gente fala de médium mais ostensivo, aquele médium que vive sentindo influência de espírito o dia inteiro, né? Indisciplinadamente. Então ele vem para o centro para quê? Primeiro para estudar, para conhecer a doutrina e saber como é que funciona, como é que dá para dar uma bloqueada aqui, como é que dá para aguentar a barra, né? Esperar chegar o dia de vir no centro para exercer sua mediunidade. Isso é um exercício também. E vem para cá também para aprender como é que é, né? Inclusive para treinar a aproximação espiritual, treinar o espírito chegar e dar a comunicação e depois sair, né? Não é de dentro não, tá? Chegar junto a gente e depois sair. Então isso é um treinamento que é necessário. Então isso que quer dizer desenvolver a mediunidade. É estudo e prática. E o centro espírita é o lugar correto para isso, né? A orientação da doutrina espírita é o local correto para isso, tá? Tanto para aprender, hoje a gente tem cursos aí, né? Terça-feira é dia dos cursos. Sobre tipo de mediunidade a gente já falou. O médium também, o espírito que se comunica com o médium, ele dá a ideia. Agora o médium tem que ter a habilidade para compreender essas ideias. Não adianta, por exemplo, um espírito de um filósofo tipo Sócrates vir aqui tentar dar uma comunicação por um médium que não tem nem o primário, né? Porque as ideias que ele vai colocar na cabeça, esse médium não vai conseguir transmitir, ele não vai entender o que quer dizer aquilo, certo? Então a gente também tem que se preparar para isso. Se a gente tem uma mediunidade para escrever, né, de psicografia, a gente tem que ter leitura, ler livros e tal, para melhorar o nosso vocabulário, para a gente poder escrever, né, porque aí ele vai dar ideia e vai passar por dentro da gente essa ideia. Eu não sei se vocês assistiram, tinha um programa na televisão do Gasparetto, que é filho da Zíbia Gasparetto, que escreve livro também, e ele praticava a mediunidade de psicopictoriografia, ele pintava, né? Então vinham pintores para pintar através dele, e tinha um pintor, eu não vou lembrar que nome que é o pintor, mas desses famosão que era meio irritado, e começou a querer pintar por ele e não dava certo. O que ele queria pintar, a mão dele não dava conta. E o espírito virou para ele e falou: filho, ou você vai estudar pintura, ou eu não venho mais aqui pintar por você, porque do jeito que a tua mão é dura, eu não consigo fazer o que eu quero fazer, né? E ele foi estudar a pintura. Ele fazia pintura duas ao mesmo tempo, de ponta cabeça, uma loucura. Eu tenho uns vídeos lá, depois, se tiver oportunidade um dia de eu voltar a falar sobre isso, talvez eu traga até para passar. Então, a gente também tem que fazer esse treinamento. Tudo isso é educação mediúnica, que é chamado por aí de desenvolvimento. Mas é uma educação. Você tem que educar a sua faculdade. Por quê que você tem que educar? Eu não quero isso não. Eu não quero esse negócio de ser médium, não. Né? Aí você começa a ouvir espírito, ver espírito, sentir espírito, arrepiar, não sei o quê, papapá, passar mal em casa. Mas vai no centro, toma um passo, melhora, volta para casa. Eu não vou voltar lá para fazer esse negócio de desenvolver mediunidade. Não quero isso para mim, não. Eu não quero ser médium. Ser médium, gente, não é que nem ser advogado, ser médico. Você vai na faculdade, se forma. Se você não quiser, você não forma. E se você quiser, você abandona no meio. Médium é médium. O médium tem esse canal de abertura. Então não adianta ele querer fugir. Primeiro que ele está fugindo de um negócio que aqui, se ele estudou um pouquinho, ele sabe que é uma ferramenta, que ele tem que se utilizar daquilo que vai ser bom para ele, né? Como desenvolvimento. E segundo, que mediunidade é igual sombra. Alguém consegue correr na praia no sol do meio-dia e desgrudar o pé da sombra? Correr rápido assim? E a sombra ficar para trás? Não consegue, porque a sombra é inerente a nós, ao nosso corpo físico. A mediunidade também é inerente ao nosso corpo físico. Não adianta você querer falar: eu não quero ser médium. Você vai sofrer. Não adianta você querer fugir de uma coisa que você tem. Não é? Então, uma mediunidade, quando você tem,
vá para um centro espírita, vai estudar, né? Vai para um grupo mediúnico que pode te orientar, te fazer exercitar isso e aprender a lidar. Às vezes é uma influência muito forte de um espírito específico, você vem para o centro, toma um passe, frequenta o curso, às vezes até vai numa sala mediúnica e tal, e depois isso passa. Não era essa mediunidade ostensiva que você precisa, né, tá trabalhando com ela. Às vezes era apenas um irmãozinho que estava ali para acertar com você algumas continhas, né? Então não tem que ter medo, tem que ir no lugar certo, tá? Tem perigo em você ser médium e começar a exercer essa mediunidade, né? Aí o nego fala assim, mas tudo bem, né? Tomar uns arrepiozinhos em casa, acordar um dia meio de bode, tudo bem. Agora, eu ir lá no centro espírita, para nego ficar chamando espírito para conversar através de mim, esse negócio aí não vai dar certo, né? Isso não é perigoso. Então, os espíritos nos dizem o seguinte, ó. Primeiro, que sob a orientação da nossa doutrina, não há perigos nesse, né? Desde que você frequente uma casa séria, né? Que professe o espiritismo preconizado no Livro dos Espíritos, tá? A gente não deve falar que a casa é espiritismo kardecista, porque o espírita o espírita e o espiritismo foram termos criados com a publicação do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. É um termo próprio da nossa doutrina. Então, se você vê lá, centro espírita não sei o quê, e você entra lá e não tem, né, a orientação kardecista, do Livro dos Espíritos, né, de Evangelho, aquilo lá pode ser tudo, menos centro espírita, porque esse termo é nosso, né? Essa propriedade desse nome é nosso. Então, se você tiver numa casa que professe a doutrina dos espíritos, e é uma casa bem orientada, tal, tranquilo, sem problema. Se houver perturbação pelo exercício da mediunidade, isso só vai denotar algum desequilíbrio pessoal, tá? Tem pessoas que têm uma tendência a desequilibrar, tá emocionalmente instável, etc, 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 mas cansaço excessivo, mas nada que não se recupere com o sono. Então a pessoa, vamos supor que ela tem uma tendência ao desequilíbrio, né? Então ela precisa se tratar primeiro, né? Precisa ir no médico, tal, e depois voltar à sua vida normal, até como médium, tá? Criança pode desenvolver a mediunidade? Resposta meio complicada, mas pode, mas não deve. Por quê? Porque os órgãos da criança ainda estão em formação. Porque a cabecinha da criança é muito imaginativa, inventiva. Então, para ela, não vai servir como ferramenta de trabalho, né? Melhor deixar isso mais para frente. Às vezes, isso é uma manifestação também. Traz no centro espírita, recebe uma orientação, toma passe e tal, papá. Mas não é para isso, tá? É uma faculdade mais intelectual, que depende da pessoa já ter posse, né, do seu intelecto pleno. Tá bom? Como a gente falou, a mediunidade é uma faculdade inerente a um espírito encarnado, tá? Só. Ele não vai ser branco, negro, amarelo, intelectual com PhD, ou cara que não tem pré-primário. Não vai ser para cara que é rico, para cara que é pobre. Não vai ser para cara que é bom, como para cara que é ruim. É inerente ao ser humano, certo? E a finalidade é ferramenta de trabalho, não é? Então, quando você vê, às vezes por aí, médiums que cobram pelo serviço, né? Cobram consulta, tal, papapá, você vai falar, mas não é possível, aquele cara é um charlatão, ele não tem mediunidade nenhuma. A gente não pode falar isso, porque mediunidade, como se fosse doença, né? Ela pegava em pessoa boa e em pessoa ruim, tá? Então, quer dizer, aquela pessoa não está conduzindo bem a sua mediunidade. Obviamente, se você faz esse tipo de atividade, você não vai querer ser ciceroneado por bons espíritos, né?
Então também não é um lugar legal para você ir se um determinado médium cobra 100, 200, 300 reais a consulta, né? Então você está sendo enganado duas vezes, né? Primeiro pelo médium e segundo pelo espírito que vai te dar o conselho, porque não deve ser coisa boa, né? O dai de graça o que de graça recebeis é verdadeiro e é sério. Deve ser aceita, né? E através da mediunidade, então a gente pode resgatar dívidas do passado, né? Tomar conhecimento de novidades que a gente não entende ainda, por exemplo, esses livros que são psicografados, são ditados por um espírito, né? Então, se não tivesse o médium, esse conhecimento ficaria mais difícil para a gente poder, vamos dizer assim, compreender. Então, o que fica de tudo isso? A gente tem que entender, principalmente, para desmistificar a mediunidade, que a mediunidade é um fenômeno natural, que está ligado também ao nosso físico, que ela ocorre em qualquer tipo de pessoa, que ela pode ser ostensiva ou não, quer dizer, pode ser que eu seja um médium apenas com o meu anjo guardião, tá bom demais, né? Tem gente que gostaria de falar assim, eu gostaria de ver espírito, eu gostaria de escutar espírito e tal. Será que essa pessoa estaria preparada para exercer isso 24 horas por dia? Está lá tomando banho peladão, de repente aparece uma coisa feia lá para te dar um susto. Ué, você vê o bom, você vê o ruim também, né? Então a gente não tem que ficar se preocupando de achar bonito, falar, o médium recebe a comunicação, que coisa maravilhosa, ele é um abençoado. Não, ele é um trabalhador, né? Trabalhador do quê? Da espiritualidade, só isso. Então ele está tendo o seu ganho, ajudando as pessoas, e ajudando as pessoas ele ganha em quê? Na sua melhora individual. Não adianta a gente querer fugir dela, tá? A gente só vai arrumar mais problemas. E também a gente tem que entender como funciona para que a gente possa parar com certos endeusamentos que se faz com determinados médiuns, né? Achando que a pessoa é o Jesus encarnado na Terra, né? Claro que existem médiuns excepcionais, como foi o Chico Xavier, né? Que nos deixou um legado de conhecimento aí monstruoso, de aprendizado, de bondade, de humildade e tal. Mas a gente fala no dia a dia, né? Eu vou lá no centro espírita do fulano de tal, que o fulano de tal é mágico, ele bota a mão na gente, ele cura a gente, né? Então, de repente, essa pessoa fica sabendo que essa pessoa cometeu alguma outra coisa que não devia, e vem aquela decepção toda, como que pode? Ele é médium, a gente não escuta isso? E daí que ele é médium? Ele é um ser humano igual a qualquer um, né? Então esse endeusamento, por isso que a doutrina, aqui na casa, por exemplo, nós temos de terça-feira e de sábado os estudos, cursos, se inscrevam, a partir de março começa, vai até novembro, dezembro, estudar, conhecer a doutrina, conhecereis a verdade e ela vos fará livres, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então a gente tem que conhecer tudo isso, mas principalmente sem misticismo. Espero que aqueles que vieram aqui hoje, que não tiveram oportunidade de escutar sobre isso ainda, possam sair daqui com uma ideia um pouquinho melhor do que a mediunidade, do que é ser médium, tá? E que isso possa fazer parte da vida de todo mundo e que eu possa ter também estimulado algumas pessoas aqui a vir estudar com a gente aqui a partir do ano que vem. Boa noite a todos, muito obrigado.